Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao momento da mensagem e hoje esse desafio foi concedido a mim e mais uma vez para mim é um prazer e um privilégio, muito obrigado, irmã, estar aqui e poder falar de Jesus, né? Todos sabem que eu sou fruto da IBEG. Eu sou fruto de uma classe de batismo muito bem instruída pelo nosso irmão Roger. E eu sou fruto da IBEG recentemente. Fui o penúltimo a ser batizado. Depois tivemos o batismo das nossas irmãs Ivani e das nossa irmã Ana. E para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse púlpito. E é um desafio muito grande para mim, porque é um púlpito que é dirigido pelo nosso pastor Joel, né? Então a gente fica, né, com aquela responsabilidade, porque a palavra, ela tem o poder de transformar a pessoa para trazê-la para perto de Jesus. Mas dependendo também, ela pode afastar a pessoa de Jesus. Então que da nossa boca não saia palavras vazias, né? Palavra torpe, mas que sim, toda palavra de amor aos nossos irmãos. Eu gostaria que a gente orasse bem rapidinho antes de começar a palavra e pedir a Deus que nos capacite. Oremos. Pai amado e eterno Deus, meu bondoso Deus, Pai de amor e Deus de misericórdia, nos colocamos mais uma vez na sua santa e preciosa presença para pedir ao Senhor que nos oriente aqui agora, que me capacite, que toda palavra que eu venha dizer venha para tornar o seu nome conhecido por cada vez mais pessoas. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui, bem como aqueles que nos acompanham pela internet. Fica conosco no decorrer do culto, é isso que lhe peço e agradeço, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reinará hoje e sempre. Amém. Irmãos, é difícil escolher um tema para vir aqui na frente pregar para vocês. Mas hoje eu escolhi um tema que eu acho muito importante. A importância da perseverança na vida cristã. Hoje iremos olhar o sinônimo de perseverança dentro do conceito cristão. Iremos estudar e analisar alguns questionamentos, como por exemplo, o que a Bíblia nos diz sobre perseverança? Por que é tão importante? Como podemos sermos mais perseverantes? As aflições vão chegar, mas a palavra é linda. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Primeiramente, perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da nossa vida cristã, porque nos ajuda a mantermos os olhos no alvo, Jesus Cristo. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas: desistirmos ou continuarmos a perseguirmos em nosso objetivo. Quem escolhe continuar tem perseverança. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o seu objetivo e tem esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. A fé e a perseverança andam de mãos dadas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuarmos a crermos em Jesus sem nunca pensarmos em desistirmos. A vida cristã tem suas dificuldades e nossa fé muitas vezes é desafiada.
Por isso, precisamos de perseverança. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. De início, recebe o evangelho com alegria, mas não tem raízes. Logo, quando sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do evangelho e volta à sua velha vida. Vamos olhar esse versículo com mais propriedade. Mateus 13, 20, 21. Mateus 13, 20, 21. Diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A Bíblia diz, meus irmãos, que a perseverança melhora o nosso caráter, fortalece nossa fé e traz consigo suas recompensas. Tiago, irmão de Jesus, nos diz isso lá em Tiago 1, nos versículos 2 a 4. Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. É também a perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas nossas dificuldades. A perseverança cresce à medida que enfrentamos nossas dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite muitas vezes o sofrimento para nos ajudar a crescermos. Somente aprenderemos a perseverarmos quando nossa fé for provada. Assim veremos que a fé produz alegria. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 a 5, ele nos fala sobre a fé produzir alegria. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, irmãos? No momento em que enfrentamos nossas dificuldades, não é fácil discernirmos o que é provação do que é tentação, pois as lutas podem ser as mesmas. Vemos isso na vida de Jó. Quando Deus e Satanás tinham intenções diferentes no mesmo episódio de sofrimento. Satanás queria o sofrimento para tentá-lo e fazê-lo desistir da sua fé. E Deus permitiu tudo o que aconteceu com Jó para provar a sua fé. Lá em Jó, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12. Jó 1, versículo 11 e 12. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás. Pois bem,
Tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. No final do livro, vemos o crescimento de Jó, percebendo que antes do sofrimento, conhecia a Deus parcialmente, mas agora conhecia-o mais profundamente, tinha intimidade, e a gente vê isso lá em Jó 42:5. Lá em Jó 42:5, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Vocês sabiam que para ficar forte, um músculo precisa ser colocado sobre uma alta pressão? É por isso que quem faz musculação levanta pesos. Aos poucos, os músculos levantam cada vez mais peso e ficam cada vez mais fortes. É difícil, às vezes dói, mas no fim, o músculo consegue aguentar os pesos com mais facilidade. O mesmo acontece com a nossa perseverança. Ao longo da nossa vida, enfrentaremos várias provações. E é à medida que a superarmos, nossa fé e perseverança ficarão cada vez mais fortes. Em termos práticos, se queremos ficar firmes na fé diante das nossas dificuldades, precisamos dependermos exclusivamente e tão somente de Jesus. Somente Ele nos dará a força de que precisamos. Não dependemos da nossa própria força, e graças a Deus por isso, porque só Deus tem o poder para nos sustentar. Portanto, se queremos ter mais perseverança, precisamos aprofundarmos o nosso relacionamento com Jesus, seguindo alguns passos. Por exemplo, orando em todo o tempo. Não existe local e lugar correto para orar. Deus já sonda o nosso coração. Ele sabe o que iremos pedir antes mesmo de dizermos. Ele só quer que a gente confesse e o adore, mas o adore em espírito e em verdade. Lendo a Bíblia regularmente. Não é deixar para ler a Bíblia quando algum mal acontecer. As pessoas estão colocando Jesus em segundo plano. Eu vou fazer do meu modo. Se der errado, confio em Jesus. É o contrário. Precisamos entregar nossa vida a Jesus, nossa família a Jesus, nosso emprego a Jesus, o nosso relacionamento, o nosso cônjuge a Jesus, a nossa família. Reunindo-se com outros irmãos, estamos fazendo isso nesse momento. Lembra lá em Atos, na igreja primitiva, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partilhar do pão. A gente precisa da comunhão, é importante. Louvando e adorando a Deus. Como é bom ver o grupo de louvor. Não é a mesma coisa de ouvir em casa. Aqui é diferente, irmãos. E é gostoso você ouvir aquele louvor, ele te acalma. Alguns nos levam a chorar, mas é um choro de alegria, de reconhecimento de que Jesus não vai nos abandonar jamais. A promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. A pergunta é: estamos dispostos a perseverarmos? Ou vamos desanimarmos frente ao primeiro obstáculo que surgir no nosso caminho? Outro passo importante é refletindo na palavra de Deus sobre tudo o que fizermos em nosso cotidiano. Hoje na classe de batismo, nosso irmão Roger disse algo interessante. As pessoas hoje querem esconder as coisas das pessoas. Olham para cá, não tem ninguém vendo. Olha para lá, não tem ninguém vendo. Mas e aqui? Esse tudo vê.
mesmo que a gente vá no mais escuro dos lugares, nem altura e nem profundidade, a gente vai conseguir se esconder da luz que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em tudo que fizermos, não podemos nos esquecermos de nosso alvo, a vida eterna com Jesus. Todos os nossos sofrimentos e as dificuldades dessa vida não se comparam com a glória futura que nos aguarda. Somos tesouros em vasos de barro. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo nos diz assim, 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vimos até agora, irmãos, que temos boas razões para perseverarmos e temos a ajuda de Deus para conseguirmos. Por isso, vos apresento alguns versículos e ensinamentos que a Bíblia nos apresenta sobre a importância de nos mantermos perseverantes. Em primeiro lugar, precisamos nos apegarmos perseverantemente à verdade. A Bíblia nos diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a nossa verdade suprema. Assim como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Irmãos, em Colossenses 1, 23, o apóstolo Paulo nos alerta que Deus é supremo. Paulinho, retirar o aviso. É para eu ler? Ah, perdão. Eu estou vendo vocês fazer assim, eu pensei que... Desculpa. Atenção. Peugeot preto, placa final 2194. Peugeot preto, final da placa 2194. Está estacionado em frente ao portão. Por favor, retirar. É de algum irmão aqui? Não? Amém. Perdão, gente. Eu estou vendo ali o pastor Joel fazer assim, ó. E eu nem... E eu vi ali, falei, acho que esqueceram de tirar. Perdão. Então, em Colossenses 1, 23, o apóstolo Paulo nos alerta que Deus é supremo. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual ensinamento Paulo nos deixa com esse versículo? Como sempre, Paulo teve o cuidado de destacar que nossa força e poder vem de Deus, não de nós mesmos. Somente a ação do poder divino em nossas vidas pode nos capacitar a fazermos progresso espiritual. Paulo descreve Deus na figura de Jesus Cristo. Como Criador de nosso mundo, Ele tem os meios de reconstruir nossas vidas, por mais destruídas que elas estejam. Na verdade, todo o universo se dissolveria se Ele deixasse de sustentá-lo.
Até mesmo as pessoas que parecem ter as coisas sob controle não poderiam existir nem por um momento, se não fosse pelo poder divino usado em seu favor. Todos nós precisamos desse poder e dependemos dele, quer tenhamos noção disso, quer não. Deus é nossa fonte de poder infinito. É Ele que nos provê todo o poder necessário para transformar as nossas vidas. Uma parte essencial da reconstrução de nossas vidas, meus irmãos, é compartilharmos a mensagem de Jesus Cristo com outras pessoas que ainda não o conhecem. Na casa de meu pai há muitas moradas, e não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos se salvem. E às vezes a gente fica os 3S, salvo, sentado e sossegado, sombra e sapato largo no pé, né, pastor Joel? A gente precisa convidar as pessoas. Mas eu não sei falar, Douglas. Tudo bem. Pregue e viva o evangelho, e se necessário utilize palavras. As pessoas precisam ver na sua vida o agir de Deus. E o seu agir vai desejar nelas a vontade também de seguir a Jesus Cristo. Agora, muitos por aí conhecem ou já conheceram o caminho, mas não estão andando no caminho. E existe diferença, meus irmãos, em conhecer o caminho e estar disposto a andar no caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estávamos longe de Deus. E mesmo assim, Ele providenciou não apenas a solução para os nossos problemas, como também o poder para mudarmos. Essa é uma notícia que vale muito a pena contarmos. Podemos ter receio de fazermos isso num primeiro momento, mas o Espírito Santo nos dará a coragem de que precisamos para propagarmos as boas novas que só existem em Jesus Cristo. Irmãos, quando os apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, o que iremos dizer? Qual a resposta de Jesus? Não se preocupem, apenas vão. O Espírito Santo falará por intermédio de vocês. Ele irá capacitá-los. Em outra parte da Bíblia, Jesus fala o quê? Não se preocupe com o que vão comer, ou com o que vão vestir, aonde vão dormir. Apenas vão. E a gente precisa, como dito aqui em missões, dos pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e das mãos dos que dão. Em 2 Tessalonicenses 2,15, o apóstolo Paulo nos fala que devemos permanecermos firmes. Em 2 Tessalonicenses 2,15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo elogiou os tessalonicenses por sua fé exemplar e foi além, encorajando-os a continuarem a buscarem a Deus, sua vontade e seu poder. Paulo também os lembrou de que deveriam se firmar na verdade que lhes fora ensinada. Devemos fazermos o mesmo, irmãos, se temos a esperança de progredirmos espiritualmente. Se não conseguirmos encarar a verdade sobre nossa vida, não poderemos sequer dar início ao nosso processo de crescimento espiritual. Precisamos reconhecer que somos dependentes da ajuda divina para sobrevivermos e crescermos espiritualmente. Reconhecer essa verdade, que é a nossa dependência de Deus, é importantíssimo para o nosso amadurecimento espiritual. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá na 2 de Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo relata
o ânimo que precisamos ter para sermos fiéis à palavra de Deus. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo instruiu Timóteo a não deixar que suas fraquezas o impedissem de ministrar. Seu sucesso não se baseava em habilidades, destreza ou coragem, mas no poder do Espírito Santo em ação nele. Do mesmo modo, nós, irmãos, não temos a força, a coragem e a autodisciplina inerentes de que precisamos para vivermos o tipo de vida que Deus nos chama para vivermos. Mas contamos com o Espírito Santo que vive em nós. Fomos selados com Ele. É seu poder que nos capacita a vivermos e desfrutarmos o crescimento espiritual para o qual Deus nos chamou. Em Hebreus 10, 23, vemos um apelo à perseverança. Em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Jesus Cristo é o supremo sacrifício redentor e o grande sumo sacerdote. Podemos desfrutarmos dos plenos privilégios que Ele nos garantiu. Eu vou listar aqui, irmãos, apenas alguns. Acesso pessoal a Deus por meio dele, sem a presença de um sistema intricado, uma plena garantia de nossa fé e salvação. Por meio de Cristo e de nossos irmãos e irmãs aqui reunidos hoje, recebemos tudo de que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Precisamos perseverarmos como um soldado. Lá em 2 Timóteo 2:3, 2 Timóteo 2:3, o apóstolo Paulo nos fala sobre como sermos soldados de Cristo. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O crescimento espiritual, irmãos, incluirá uma parcela de sofrimento. O progresso espiritual exige que sigamos diariamente os princípios de uma fé disciplinada. A exemplo do soldado, precisamos colocarmos de lado os nossos obstáculos, se estes forem vistos como empecilhos ao nosso crescimento espiritual, para que possamos enxergarmos a verdade que só existe em Jesus Cristo. Precisamos perseverarmos, pois a provação produz esperança. Em 1 de Pedro 1, 6 a 7, 1 de Pedro 1, 6 a 7, o apóstolo Pedro nos fala sobre a esperança da vida eterna. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Qual ensinamento Pedro nos diz aqui? Que todo aquele que recebe o dom de Deus se torna seu filho. Oh, irmãos, que alegria poder ser reconhecido como filho de Deus. Irmãos, que alegria poder orar e chamar Deus de Pai. Eu acho que não tem coisa melhor. Então, todo aquele que recebe o dom de Deus se torna seu filho e passa a pertencer à sua família. Todo aquele que confia nele compartilha da esperança de vida eterna com o Senhor.
Essa esperança nos dá força para perseverarmos em nosso crescimento espiritual com alegria, a despeito das circunstâncias difíceis e dolorosas que enfrentamos ou que talvez estamos e estejamos enfrentando. O refinador aquece a fornalha e então coloca o ouro que extraiu com o propósito de separar a escória impura e sem valor do metal precioso e belo. A escória sobe até a superfície e é removida até que o refinador possa olhar para dentro do cadinho, para o ouro líquido, e assim enxergar a sua imagem. De igual modo, meus amados, Deus usa as duras provações e tribulações de nossas vidas para purificar e embelezar a nossa fé, a fim de que um dia Ele veja claramente sua imagem em nós. Em Tiago, um dos irmãos de Jesus, Tiago 1, versículo 2 e 3, ele nos escreve sobre fé e perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, dificuldades e tentações são fatos da vida para qualquer pessoa. Contudo, ao enfrentarmos momentos difíceis, nossas atitudes podem fazer toda a diferença. Somos instruídos nesta passagem que acabamos de ler a nos alegrarmos à medida que enfrentarmos dificuldades e tentações. Dificilmente essa é a nossa reação natural em situações dolorosas. Todavia, enxergar as provações como blocos de construção da obra de Deus em nossas vidas pode nos ajudar a mudarmos as atitudes negativas que temos em relação aos momentos difíceis. Podemos ter alegria durante essas provações, porque por meio delas, através delas, aprendemos a termos paciência. E essa paciência é um ingrediente essencial para o nosso crescimento espiritual. Amém? Vou só tomar uma água aqui, irmãos. Precisamos, irmãos, perseverarmos como um maratonista. Como assim? Como um maratonista, né? O autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, Hebreus 12, versículos 1 a 3, o autor nos fala sobre a disciplina de Deus, que comprova o seu amor por cada um de nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, há um tempo atrás eu assisti um filme em família, esqueci o nome agora, um filme evangélico, não sei se o termo é esse. E teve uma hora que a gente pensa às vezes que a pessoa nos causou tanta dor que a gente não é capaz de perdoar. Em uma das cenas, a mulher fala para Jesus, ali na figura
de um dono de uma cafeteria, de uma lanchonete de beira de estrada, que ele fez isso e isso comigo, Jesus. E Jesus fala: eu sei, eu vi tudo isso, mas olha o que ele fez comigo. E ele mostra as chagas. Então, quando você ou eu achar que aquilo que alguém causou para nós é grande o suficiente para não o perdoar, vamos lembrar do que fizemos a Jesus Cristo. Porque nós, assim como aquele ladrão disse, nós merecemos estar aqui, este homem nada fez. Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele viu o quanto a gente é falho. E se não fosse pelo sacrifício perfeito de Jesus, este que vos fala e vocês que me ouvem, não estaríamos aqui reunidos. É o amor e a graça de Deus que nos mantém firmes. Qual ensinamento a gente olha para esse texto de Hebreus? Vemos aqui que muitos ganharam a corrida da fé, incluindo alguns candidatos bastante improváveis. O autor de Hebreus aconselha nós, os leitores, a nos afastarmos com todo o nosso vigor dos pecados e nos concentrarmos em Cristo a cada passo do caminho, sabendo que Jesus já esteve onde estamos e saiu vitorioso. Essa perseverança nos permitirá concluirmos a corrida que Deus nos deu e nos trará glória durante todo o nosso processo de crescimento espiritual. Precisamos, irmãos, perseverarmos para continuarmos resistindo ao diabo. Em Efésios 6, nos versículos 10 a 18, Efésios 6, 10 a 18, o apóstolo Paulo nos fala sobre a armadura completa de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, ainda que estejamos firmemente alicerçados na doutrina verdadeira e que aceitemos a responsabilidade de vivermos de forma piedosa, precisamos termos consciência da guerra feroz e invisível travada contra nós, os que já conhecemos a Cristo. Nossas lutas espirituais podem ser resultado de um ataque direto de nosso inimigo espiritual. Quando submetemos nossa vida a Deus, Ele se põe ao nosso lado na batalha. E ao entendermos que nossa batalha não é deste mundo, percebemos a necessidade de dependermos cada vez mais do poder do Senhor, em vez de confiarmos nas nossas próprias forças. Cada peça de nossa armadura espiritual, com exceção da espada, é de natureza defensiva.
Precisamos nos certificarmos de que cada uma dessas partes esteja operante em nossas vidas. Verdade, justiça, fé e oração sempre nos protegerão dos ataques das forças espirituais hostis. As forças reunidas contra nós são poderosas, mas as armas que Deus nos dá são adequadas para a nossa defesa. Notem que parte da armadura, por exemplo, os calçados, nos capacita a compartilharmos as boas novas, à medida que progredirmos em nossa caminhada espiritual. Em 1 de Pedro 5, de 8 a 9, 1 de Pedro 5, de 8 a 9, o apóstolo Pedro aconselha os líderes e vocês jovens que me ouvem aqui na igreja e você que me ouve em casa, a se manterem alertas. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, Satanás está à espreita e ronda por este mundo, procurando nos devorar. Somos orientados a permanecermos firmes e a lutarmos, cientes de que a guerra já foi vencida por Jesus Cristo. Ao desenvolvermos amizades verdadeiras entre nós, irmãos em Cristo, veremos também que não estaremos sozinhos na batalha. Outros estarão e estão lutando ao nosso lado. Amém? Irmãos, precisamos perseverarmos para fortalecermos nosso processo de crescimento espiritual. Lá em Colossenses 2, nos versículos 6 e 7, Colossenses 2, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos fala sobre a liberdade e a nova vida que só existe em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gratidão é uma palavra que todo cristão deveria professar todos os dias. Tem pessoas que deixam o celular na cabeceira da cama, e eu falava isso hoje na classe para o batismo. Acorda, primeira coisa que vai fazer é olhar o celular, irmãos. É olhar o que o fulano ou o beltrano postou no status. Se aquele artista que eu sigo postou uma foto nova, irmãos, o simples fato de abrir os olhos é motivo mais do que suficiente para a gente agradecer primeiro a Deus, irmãos. É agradecer a Deus, porque nem isso muitos poderão fazer, porque hoje pela manhã, nós, os que estamos aqui, abrimos os olhos e tivemos irmãos que fecharam. E aqueles que fecharam com Cristo, acordaram na presença dEle. Mas e aqueles que não conheceram a Cristo? E não vai adiantar falar que ninguém falou. Ah, mas eu não conhecia a Cristo. O pastor Joel nunca me falou. O irmão Douglas nunca me falou. O irmão Roberto nunca falou de Jesus. Como não, meus irmãos? Hoje eu brinquei com o irmão Roger. Eu falei assim, as pessoas, sabe o que elas queriam? Se o celular vibrasse com uma mensagem de Jesus. Oi, pastor Joel, Tainá, vou voltar no dia 2 de dezembro. Irmãos, ele não vai avisar. 2 estarão no campo, lembra? Um será levado, o outro será deixado. Irmãos, não precisa ir longe os sinais do que está acontecendo no mundo.
e eu louvo a Deus e anseio pela volta de Jesus. As pessoas ficam preocupadas, mas se Jesus voltar hoje, eu nem casei, eu nem troquei de carro, eu nem viajei internacionalmente. Irmãos, quem aqui anseia por esse dia, diga amém. Amém. A mesma fé que exercemos quando entregamos nossa vida a Deus, irmãos, deve ser usada todos os dias, à medida que crescermos espiritualmente. Não basta estarmos plantados, devemos estarmos profundamente enraizados em Jesus Cristo. Precisamos encontrarmos nele nossa força, a fim de que cresçamos e amadureçamos em nossa fé. Precisamos perseverarmos em continuarmos a fazermos o bem. Em 1 Coríntios 15, 58, 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo nos orienta sobre o corpo ressurreto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo nos ensina que se agirmos segundo a vontade de Deus, teremos uma eternidade de alegria e paz pela qual podemos ansiar. Porém, se decidirmos fazermos as coisas do nosso jeito, aprenderemos e enfrentaremos uma eternidade de sofrimento. Em Gálatas 6, 9, Gálatas 6, 9, o apóstolo Paulo relata que colheremos aquilo que semearmos. Não adianta, irmãos, plantarmos batata e querermos colher tomate. Não adianta. Então o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, 9, relata que colheremos aquilo que semearmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que Paulo nos fala em outra passagem? As aflições de agora, todo o sofrimento, toda a dor, não se comparam, irmãos, à glória do que está por vir. Amém, irmãos. Qual ensinamento vemos? Sempre colheremos aquilo que plantarmos. Em outras palavras, todos os pecados têm consequências dolorosas. É possível nos enganarmos por algum tempo, pensando que certas atividades e relacionamentos são benéficos. Mas, quando as consequências nos atingirem, e elas vão nos atingir, não haverá como negarmos os fatos. Precisamos levarmos essa advertência a sério e tomarmos medidas para uma mudança urgente em nossas vidas. Não é necessário, meus amados, esperarmos para sofrermos as consequências do pecado antes de agirmos. Usando a palavra de Deus como nossa única prática, regra de verdade e fé, poderemos refletirmos honestamente sobre nossas vidas e fazermos todos os ajustes necessários. Assim iremos redirecionar o rumo antes que seja tarde demais. Precisamos perseverarmos frente ao fim que se aproxima. Em Hebreus 3:14, Hebreus 3:14, o autor nos fala sobre Jesus ser maior que Moisés. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Precisamos agir sem demora e assumirmos a responsabilidade por nossas vidas, pois esses aspectos de não demorarmos e de sermos responsáveis são cruciais dentro do nosso processo de crescimento
e amadurecimento espiritual. Irmãos, para finalizar, Filipenses 1:6. Em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo nos fala sobre ações de graça e oração. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Qual ensinamento Paulo nos traz, irmãos? À medida que compartilhamos a mensagem de esperança com outros, temos que ressaltar que a oração é essencial para o nosso crescimento espiritual. O compromisso de orarmos por aqueles que enfrentam dificuldades, como o nosso irmão Roberto fez aqui no início do culto. Precisamos orarmos por aqueles que enfrentam dificuldades com seus pecados, pois isso terá um impacto, irmãos, significativo sobre o amadurecimento espiritual deles. Quando lhe dissermos que estamos os apoiando, não só eles crescerão na fé, como também nós experimentaremos o encorajamento de que precisamos para sermos perseverantes. Amém? Irmãos, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, agradecer o pastor Joel, agradecer aos meus irmãos da Sociedade União Masculina da IBEG, que me apoiam. Obrigado por toda a ajuda que eu recebi aqui hoje. E para mim foi um grande privilégio poder subir aqui a esse púlpito e falar do amor de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.